Você já sentiu isso? Uma inquietação no meio da multidão, um chamado silencioso no meio do barulho, uma voz que sussurra: este não é o seu lugar. Há algo mais. Essa é a voz que inicia toda a grande jornada. E a história arquetípica de como responder a essa voz é a de um homem chamado Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. Sua saga não é apenas um pilar para 3 das maiores religiões do mundo. É um manual de instruções para a alma que anseia por propósito. A jornada de Abraão começa com o comando mais aterrorizante e libertador de todos: abandone tudo o que você conhece, sua pátria, sua família, sua identidade, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Hoje, vamos decifrar essa jornada e descobrir que o maior teste de Abraão não foi no topo de uma montanha, mas dentro de seu próprio coração. O texto diz que Abraão veio de Ur dos Caldeus. Este não é um detalhe geográfico. É uma declaração de tese. Ur, no sul da Mesopotâmia, não era uma aldeia. Era uma das cidades mais antigas e sofisticadas do mundo sumério. Um centro de comércio, cultura e religião politeísta, dominado pelo culto ao deus da lua, Nana, também conhecido como Suem na Acádia. O chamado para Abraão não foi vá para um lugar melhor. Foi abandone a civilização mais avançada que você conhece. Foi um chamado para deixar o conforto da religião estabelecida, com seus templos e rituais, em troca da incerteza de seguir uma divindade invisível e pessoal. Ele foi chamado para trocar a segurança da cultura coletiva pela solidão da jornada individual. Ele foi o primeiro desigrejado da história. O deserto na Bíblia raramente é apenas um lugar geográfico. Na verdade, é um estado psicológico. É aquele espaço liminar, aquele intervalo entre o quem eu era e o quem eu serei. Pense nisso. É o vazio, a incerteza total, o lugar onde as velhas identidades morrem e você não tem absolutamente nada para se agarrar, exceto a promessa inicial, aquela voz que te chamou. É o teste definitivo da sua convicção. A jornada de Abraão pelo deserto é, na verdade, a jornada de todos nós, que ousamos seguir um chamado interior, uma paixão, um sonho que ninguém mais entende. É aquele período doloroso em que você não vê resultados, em que seus amigos e familiares olham para você e acham que você enlouqueceu completamente. A única coisa que te move nesse momento não é a lógica, não são as evidências, é a fé pura naquela voz inicial, naquela primeira inspiração que te colocou no caminho. Você se desapega de quem você pensava que era, para poder se tornar quem você está destinado a ser. É um processo de purificação, onde tudo o que não é essencial é queimado pela areia e pelo sol. E é justamente nesse vazio, no ponto mais baixo, que vem a promessa. Deus leva Abraão para fora da sua tenda, no meio da noite escura do deserto, e diz: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência. Parem e visualizem essa cena. Essa é, sem dúvida, uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. A promessa aqui não é apenas você terá muitos filhos. Isso seria simplificar demais. A promessa é cósmica. Ela conecta o destino de um homem, Abraão, com a própria estrutura do universo. Isso é um eco direto do nosso episódio sobre o mapa estelar, onde falamos sobre como os antigos viam o destino humano e o destino celestial como coisas entrelaçadas. Deus está dizendo a Abraão algo muito mais profundo. Sua linhagem não será apenas um povo qualquer, será uma constelação. Sua história, sua jornada, estará para sempre escrita nas estrelas. É a garantia de que, mesmo na escuridão mais profunda e no vazio mais absoluto, há um plano grandioso e luminoso se desenrolando, conectando o finito ao infinito. Que essa promessa celestial nos ensina que nos momentos de maior dúvida, quando nos sentimos perdidos no nosso próprio deserto pessoal, precisamos olhar para cima, precisamos nos lembrar que nossa história individual faz parte de uma tapeçaria muito maior. A fé não é acreditar que tudo vai dar certo amanhã. A fé é a capacidade de ver as estrelas no meio da noite mais escura e entender que você faz parte daquele brilho. Abraão não recebeu um mapa com um caminho detalhado. Ele recebeu uma promessa estelar.
E essa promessa foi o combustível que o sustentou através de décadas de incerteza. Para nós, isso significa que, quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar e nossas antigas certezas se foram, a nossa orientação não vem do chão, mas do céu. É um convite para alinharmos nossa jornada pessoal com um propósito cósmico, para acreditar que nossa pequena história tem um lugar entre as estrelas. Essa é a verdadeira aliança, a conexão entre a nossa alma e o universo. Os anos passaram, a promessa se cumpre de forma milagrosa. Isaac, o filho do riso, nasce. Ele não é apenas um filho, ele é a personificação da promessa de Deus. Ele é o futuro. E então vem o comando mais incompreensível e monstruoso de toda a Escritura. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e ofereça em holocausto. Se lermos isso literalmente, o Deus de Abraão é um tirano sádico, um monstro que testa a lealdade com tortura psicológica. Muitos abandonaram a fé por causa desta passagem. Mas e se, como sempre, estivermos lendo o mapa como se fosse o território? Esta história não é sobre um Deus que deseja sacrifício de crianças. É sobre a pergunta final e mais difícil da jornada espiritual. O que Deus está realmente pedindo a Abraão para sacrificar não é Isaac. A criança é o que Isaac representa. A projeção do ego de Abraão sobre o futuro. Isaac era a prova viva de que Abraão estava certo. Ele era o seu legado, a sua segurança, o seu troféu espiritual. A pergunta de Deus é devastadoramente sutil. Abraão, você me ama? Ou você ama a minha promessa? Você está apegado a mim, o doador, ou ao presente que eu te dei? Você confia em mim? Ou você confia no seu plano para o futuro que você construiu em cima da minha promessa? Subir o Monte Moriá é a jornada final para dentro da psique. É o ato de levar a nossa coisa mais preciosa, menos nossa carreira, nossa identidade, nosso relacionamento, nosso sonho mais acalentado, e estar disposto a entregá-lo, não para destruí-lo, mas para liberar nosso apego a ele. O momento em que Abraão levanta a faca não é um ato de assassinato, é um ato de rendição total. É o momento em que ele diz ao universo: minha confiança em você é maior do que meu medo de perder tudo. E é somente nesse momento de rendição absoluta que o anjo, a voz da intuição superior, grita para parar. E o carneiro preso pelos chifres aparece. O carneiro é a provisão divina que só se revela quando o ego abre mão do controle. É a solução que estava ali o tempo todo, mas que não podíamos ver porque estávamos obcecados com a nossa própria solução, com o nosso Isaac. Abraão desce daquela montanha, um homem completamente diferente. Ele não se torna o pai da fé porque obedeceu cegamente a uma ordem que parecia cruel. Ele se torna o pai da fé porque completou a jornada psicológica mais difícil que um ser humano pode enfrentar. Ele transcendeu o apego do seu próprio ego. Ele entendeu que sua identidade não estava em seu filho, em sua linhagem ou em qualquer promessa externa, mas em sua conexão direta com o divino, com a própria fonte da vida. Essa história, ao longo dos milênios, nos faz a pergunta mais desconfortável de todas. Qual é o seu Isaac? Qual é aquela coisa na sua vida que você se recusa a soltar? Aquela única coisa que define quem você é e que sem ela você acha que não seria nada? É a sua carreira, que você construiu com tanto esforço? É o seu status social? A imagem que você projeta para o mundo? É a sua ideia fixa de uma família perfeita, de um relacionamento ideal? Ou talvez seja uma crença sobre si mesmo que te limita, mas que se tornou tão familiar que você não consegue largar? A lição de Abraão não é sobre sacrifício literal, é sobre entrega, é sobre confiança, a verdadeira liberdade e a verdadeira provisão divina. Aquele carneiro que aparece no último segundo, só são encontradas quando estamos dispostos a colocar essa coisa, o nosso Isaac, no altar. Não para destruí-la, mas para entregue-la, para dizer ao universo: eu confio que mesmo sem isso, eu ainda serei eu mesmo. Eu confio que a vida vai me prover o que eu preciso. É nesse momento de soltura, de rendição, que a magia acontece. É quando paramos de nos agarrar desesperadamente
Há uma única possibilidade, que o campo de infinitas possibilidades se abre diante de nós. Abraão não perdeu seu filho. Pelo contrário, ele o recebeu de volta, mas de uma forma nova, livre do peso da posse e do medo. A relação deles foi purificada. O amor deixou de ser apego e se tornou pura conexão. Esta jornada através dos mitos, explorando as profundezas da psique humana, é o coração do nosso trabalho aqui. Se essa forma de ver as histórias antigas ressoa com você, se ela te provoca e te inspira, então se inscreva aqui no Pergaminho Aberto para não perder os próximos capítulos deste grande mapa da alma que estamos desvendando juntos. E para nossa reflexão final de hoje, eu quero te convidar a olhar para dentro. Você já teve que sacrificar um Isaac na sua vida? Um sonho, um relacionamento, uma carreira, ou um apego que você teve que soltar para poder crescer, para se tornar quem você é hoje? Se você se sentir confortável, compartilhe sua corajosa história nos comentários. A sua jornada pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o caminho dela. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.